Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. O assunto será DNA e a estrutura molecular dos cromossomos. Um pouco sobre as funções do material genético, pessoal. Em 1865, Gregor Mendel demonstrou que os Merckmalen, que agora nós conhecemos com o nome de genes, ok? Transmitiu informações genéticas e, na primeira parte do século XX, seus padrões de transmissão foram amplamente estudados. Lembrando que Gregor Mendel foi o pai da genética. Ele descobriu as leis básicas da hereditariedade. Então, as funções do material genético principais são as seguintes: a função genotípica, ou seja, replicação. O material genético ele armazena informações genéticas e transmite com precisão as informações dos pais para os filhos. Tá? Uma outra função essencial do material genético é a função fenotípica, que está associada à expressão gênica. Ou seja, o material genético determina o crescimento do organismo desde o zigoto até o indivíduo adulto. Isso ocorre graças à expressão gênica, ao controle genético do desenvolvimento. E por último, a função evolutiva, que ocorre graças às mutações. Ou seja, o material genético ele sofre mutações para produzir variações que possibilitem a adaptação dos organismos a modificações do ambiente. Assim, nós temos aqui, como exemplo de função genotípica do material genético, que fica comprovada pela semelhança entre pais e filhos. Por exemplo, aqui nós temos uma cantora, a Kelly Key, e sua filha Susana Freitas. Observe como elas são muito parecidas. Um outro exemplo aqui é o ator Edson Celulari, e seu filho Enzo Celulari. Observe como o filho é muito parecido com o seu pai. E por último, aqui em cima na imagem, também representando aí a função genotípica do material genético, nós também temos o ator, João Witt, aqui como vocês podem observar, que é filho do Rafael Witt. Tranquilo? Lógico, nem sempre os filhos são parecidos com os pais, mas aqui nesse exemplo nós podemos observar, a função genotípica do material genético, associado aí à replicação. Aqui nesse outro exemplo nós temos a questão do controle genético do desenvolvimento, está associado aí à expressão gênica. Então vocês podem observar à esquerda do vídeo de vocês, aqui no detalhe, você tem uma imagem mostrando regiões do corpo de uma mosca, no caso aqui pertencente ao gênero Drosophila. Então aqui você tem essas regiões numeradas, por exemplo, T1, T2 e T3, que representam o tórax, e aqui as regiões que vão de A1 até A8, que representam o abdômen, pessoal. E essas regiões estão sob o controle de genes homeóticos. Esses genes, eles, quando sofrem uma mutação, podem transformar um segmento do inseto, por exemplo, em outro, como pode ser visto na imagem à direita aqui do vídeo de vocês, em que o terceiro segmento torácico, o T3, aqui, olha, esse segmento torácico T3, tá? Originou um par de asas rudimentares, pessoal, vocês podem estar observando bem aqui, ok? Isso no lugar dos halteres. Os halteres, eles são pequenas estruturas presentes nas laterais do tórax de insetos da ordem
díptera. Nesse caso, ao invés de termos os halteres, nós temos aqui um par de asas rudimentares, devido a mutações em genes homeóticos. Tranquilo? Então aqui na legenda, para ficar um pouco mais fácil a compreensão, nós temos esse complexo aqui chamado bitórax, tá? Que é formado por 3 genes homeóticos que estão associados aí ao desenvolvimento de segmentos no abdômen de Drosophila. E da mesma forma nós temos um outro complexo aqui, tá? Que é o complexo antenapedia, aqui olha, no detalhe, e que é composto por 5 genes, tá? Como vocês podem estar observando, estão associados ao desenvolvimento de certos segmentos na cabeça da Drosophila, pessoal. E aqui, por último, nós temos um exemplo, né, de uma função fenotípica, né, associada aí às mutações, né, que contribui muito com a evolução, tá? Então, nesse caso aqui é o atobá de pés azuis, como vocês podem estar observando aqui na imagem. É uma ave que pode ser encontrada nas Ilhas Galápagos. E os pés azuis, eles surgiram por mutação e foram selecionados positivamente pelo ambiente. No caso aí, associado à questão do acasalamento, né? As fêmeas, elas davam preferências aos machos que tinham pés azuis, em detrimento dos outros que não tinham. Então, observe aí, né, a função do material genético, né, associada aí à evolução quando ocorrem as mutações, né? Pequenas alterações no material genético que podem ser selecionadas pelo ambiente, pessoal. Comprovação de que as informações genéticas são armazenadas no DNA. Então, comprovação de que o DNA é o mediador da transformação, né, como é o título aqui do slide, ocorreu de forma lenta e gradual, através de uma série de experimentos, pessoal. Porque até então, a transformação, né, era um fenômeno que era observado em micro-organismos. E esse fenômeno contribuiu para afirmar o DNA como o responsável aí pela transmissão das informações genéticas, tá? Mas se acreditava muito que as proteínas poderiam ser responsáveis pela transmissão dessas informações genéticas. Então, experimentos, como que vai ser descrito a partir de agora, contribuíram para confirmar que o DNA tinha o papel de transmissor das informações genéticas. E um desses experimentos aqui é a transformação em Streptococcus pneumoniae. Esse experimento, né, ele foi descrito, né, por Frederick Griffith em 1928, quando ele injetou em camundongos bactérias tipo 3S. Essas bactérias, elas causavam a pneumonia e podiam levar os camundongos à morte. Então, elas eram consideradas virulentas quando vivas. Tá? Além disso, essas bactérias, né, do tipo 3S, quando elas eram destruídas, né, pelo calor, tá? Mais bactérias do tipo 2R, né, avirulentas, quando vivas, caso elas fossem inseridas juntas nos camundongos, né, como aparece aqui, o que acontecia? Ocorreu o desenvolvimento de pneumonia e os camundongos, eles morriam, pessoal. E quando se fazia a análise dos corpos dos camundongos, o que acontecia? Eram encontradas células do tipo 3S vivas. Curiosamente, como vocês podem observar aqui, as bactérias do tipo 3S, nesse experimento realizado por Frederick Griffith, elas eram mortas pelo calor. Aqui, ó, eram mortas pelo calor. As únicas bactérias que eram mantidas vivas eram do tipo 2R, mas nos corpos dos camundongos se encontrava a do tipo 3S.
Por isso que se fala em transformação em Streptococcus, tá? Em função disso, ok? De um tipo de bactéria possibilitar o surgimento de outro tipo de bactéria. Agora, como isso acontecia? É o que nós vamos ver nos próximos slides. Então, nós temos aqui uma imagem, né, do Frederick Griffith. Aqui nós temos os organismos modelos que ele utilizou. No caso aqui, as bactérias do tipo 3S, né, que eram as bactérias que podiam causar pneumonia, e as bactérias do tipo 2R, que seriam as bactérias que não desenvolviam a pneumonia nos camundongos. Observe que fenotipicamente eles são diferentes, tá? Como você pode observar aqui no desenvolvimento das colônias de bactérias. Então, o que nós temos? Aqui nós temos as bactérias do tipo 3S, né? Bactérias que estão vivas. Essas bactérias, elas apresentam cápsulas, ok? Então, quando essas bactérias elas eram, né, inseridas no camundongo vivo, o que acontecia? Esse camundongo desenvolvia a doença, né, pneumonia, e morria, ok? Então, o que se fazia depois, né, do camundongo morto? Se fazia o isolamento de bactérias do tipo 3S vivas. Muito bem. Em um segundo experimento, o que se fez? Se pegou essas mesmas bactérias do tipo 3S, só que elas foram mortas aqui pelo calor. E elas foram introduzidas em camundongos vivos, e esses camundongos continuaram vivos, porque o agente patogênico já estava morto. Tudo bem? Nesse terceiro experimento aqui, o que se realizou? Se utilizou bactérias do tipo 2R vivas, tá? Essas bactérias, elas, como vocês podem observar, têm uma característica, né? A ausência de cápsula, tá? E essas bactérias foram inseridas em um camundongo, né? Na verdade, foram em vários camundongos. E aí, os camundongos, eles continuaram vivos, porque essas bactérias do tipo 2R, elas não causavam pneumonia. Muito bem. E aí, onde é que está o experimento do Griffith, que, de fato, comprovou aí a transformação de Streptococcus? Foi o seguinte, né? Ele utilizou as bactérias do tipo 3S destruídas pelo calor. Junto com essas bactérias, também ele utilizou bactérias do tipo 2R vivas. Observe que nesse grupo aqui tem ambos os tipos de bactérias. Tudo bem? E aí ele inseriu nesse grupo misto de bactérias vivas e mortas, causadoras de doenças e não causadoras de doenças, em camundongos, né? E aí o que foi que aconteceu? O camundongo ele morreu. O ideal seria, né, imaginar que o camundongo não iria morrer, já que bactérias virulentas, quando mortas pelo calor, como é o caso aqui, né, os camundongos continuavam vivos. E as bactérias do tipo 2R não matavam o camundongo. Só que esse camundongo não teve sorte, ele morreu. Tá? Então, quando se fez a análise, né, desse material, né, desse corpo desse animal, se observou que lá estavam presentes bactérias do tipo 3S vivas. Curiosamente, essas bactérias tinham sido mortas pelo calor. Então, como será que isso poderia ser possível, né? Então, algum elemento das células destruídas pelo calor, né, que os pesquisadores chamavam princípio transformador, convertia as células do tipo 2R vivas, né, em células do tipo 3S, né, que antes tinham sido mortas e que agora estavam vivas. Então esse foi o experimento aí do Griffith. Em 1931, o Richard Sia e o Martin Dawson, né, fizeram o mesmo experimento, só que ao invés de eles usarem camundongo, né, esse experimento ele foi in vitro, ou seja, eles não usaram organismos vivos, tudo bem? E eles mostraram que os camundongos não participavam do processo de transformação.
Então, vamos analisar como é que esse experimento se deu. Então, quando os pesquisadores utilizaram as bactérias, né, Streptococcus pneumoniae, do tipo 2R vivas, tá? Eles colocaram essas bactérias, né, do tipo 2R vivas em meio de cultura, e com isso as bactérias podem se desenvolver, e aí eles observaram colônias do tipo 2R. Então, aí tudo bem. Quando eles pegaram aqui bactérias do tipo 3S destruídas pelo calor, tá? E como você pode estar observando aqui, olha, as bactérias do tipo 3S, né, destruídas pelo calor, colocaram essas bactérias, né, em placa de Petri, em um meio de cultura. O que se observou? Nenhuma bactéria, né, estava viva, nenhuma bactéria conseguiu desenvolver colônia. Então você não tem colônias de bactérias do tipo 3S, porque elas foram mortas pelo calor, né, pelo aquecimento. Então, o que foi que os pesquisadores fizeram no final? Eles associaram, né, bactérias do tipo 3S destruídas pelo calor, né, estavam mortas, com bactérias do tipo 2R vivas, né, aqui como vocês podem estar observando, todas juntas. E aí essas bactérias, tá, elas depois de um tratamento, como vocês podem estar observando aqui, né, com soro que precipita células do tipo 2R da mistura, o que foi que aconteceu, né? Eles observaram que nós tínhamos bactérias do tipo 2R precipitadas aqui no pellet, né? Nessa região aqui mais do fundo do tubo de ensaio. E aí, quando houve a utilização dessas bactérias em placas de Petri, né, para o desenvolvimento de colônias, eles encontraram bactérias do tipo 3S. Lembrando que essas bactérias do tipo 3S, elas foram mortas, né, previamente aqui pelo calor. Olha, vocês podem estar observando aqui, destruídas pelo calor. Mas elas, milagrosamente, né, apareceram aqui nessa placa de Petri, né, formando colônias. Como será que isso era possível, pessoal? Então, nesse experimento, né, se comprova, né, a transformação, né, de Streptococcus pneumoniae in vitro, tá? Sem necessitar de um organismo vivo para que isso aconteça. Bom, então esse experimento, né, que foi realizado antes, preparou o terreno para a demonstração que foi realizada por Oswald Avery, né, e colaboradores aqui em 1944, de que o tal princípio transformador em Streptococcus pneumoniae era o DNA. Então já se sabia que existia algum mecanismo que favorecia o surgimento de bactérias de um tipo, né, no caso 3S, que havia sido destruído pelo calor. Agora só não sabia o que causava essa transformação, tá? E isso foi comprovado através, né, se descobriu graças aos experimentos do Avery. Então vamos observar como esse fato se deu. Então nós temos aqui, olha, células do tipo 2R, né? Sabemos que não são bactérias virulentas, tudo bem? E aqui nós temos colônias, né, do tipo 2R, tá? Nós temos DNA de células do tipo 3S que foram destruídas pelo calor, né? Nós temos aqui, olha, ausência de colônias, então só o DNA das bactérias 3S, né, não é capaz de gerar o organismo por inteiro, né, as bactérias em si. O que foi feito nesse caso aqui? Células do tipo 2R mais DNA de células 3S destruídas pelo calor. Então observe que aqui você tem o organismo como um todo, né? Você tem as células bacterianas e aqui você tem material genético no meio. O que foi feito além disso? Se acrescentou aqui, olha, soro que precipita células 2R da mistura. Muito bem. E aí você tem colônias, né, do tipo 3S. Observe aqui
que você não tinha bactérias do tipo 3S, você só tinha o que? O material genético delas, né? Só tinha o DNA. O que você tinha era bactérias do tipo 2R. Então, observe aí que, aparentemente, o DNA ele está fazendo com que surjam as bactérias do tipo 3S, ok? Mas, muito bem, além disso, foram feitas, né, outras coisas além desses procedimentos aqui. Quais foram as outras coisas que foram feitas? Se fez aqui, olha, esse novo experimento, células do tipo 2R, mais o DNA, né, da 3S, e soro que precipita 2R na mistura. E aqui, pessoal, foi acrescentada, né, protease. Protease, né, um grupo aí de enzimas que degrada proteínas. E aí você tem, olha, ainda a formação de colônias do tipo 3S. Ou seja, as proteínas aqui de fato não são responsáveis pela transmissão das informações genéticas, porque elas foram destruídas. E aqui nós temos, nesse outro experimento aqui, os mesmos procedimentos anteriores, só que se colocou no meio uma RNase, que é uma enzima que degrada RNA, ou seja, ácido nucleico. Mesmo assim, você ainda tem colônia do tipo 3S, tudo bem? E por último, foi acrescentado ao meio, né, uma DNase, e isso seguindo todos os passos anteriores aqui, olha, como vocês podem estar observando. Então, se colocou aqui no meio uma DNase, que é uma enzima que degrada, né, o DNA. E aqui o que nós observamos, a ausência de colônias de bactérias do tipo 3S. Então, esse experimento do Avery e colaboradores comprova que o DNA que estava presente no meio, de alguma forma, ele fazia com que as bactérias do tipo 2R se transformassem em bactérias do tipo 3S, né, a quem pertencia o DNA presente no meio. Muito tempo depois, pessoal, se compreendeu melhor os mecanismos de transferência de material genético entre bactérias. Hoje nós sabemos, por exemplo, né, que há 3 tipos de transferência gênica, né, em bactérias. Um deles se chama transdução, né, ocorre quando um vírus atua como um vetor, levando o DNA de uma bactéria, né, que sofreu lise para outra. O segundo tipo de transferência gênica se chama conjugação, e ocorre devido à transferência direta de DNA de uma bactéria para outra, tudo bem? E o terceiro tipo é chamado de transformação, que ocorre quando o DNA livre presente no meio ele é captado, né? Ou seja, ele é capturado por uma bactéria viva, tudo bem? Então, nesse experimento, né, e nos outros anteriores, esse é o fenômeno que se observava. As bactérias do tipo 2R que estavam vivas, elas capturavam, por assim dizer, o DNA das bactérias 3S, né, que foram mortas. E aí, quando esse DNA ele entrava dentro das bactérias do tipo 2R, né, que estavam vivas, ele possibilitava, né, a geração de bactérias, né, na descendência com cápsula, né, do tipo 3S, que eram bactérias virulentas, né, que causavam pneumonia e por isso os ratos morriam. Tranquilo? Nós temos aqui a comprovação de que o DNA contém as informações genéticas no bacteriófago T2. Então aqui nós temos outras evidências, né, de que o DNA é um material genético, né, e essas evidências elas foram publicadas em 1952 por Alfred Rushing, tudo bem? E por Martha Chase. Foram esses 2 pesquisadores aqui que vocês estão observando. E os resultados de seus experimentos mostraram que as informações genéticas de determinados vírus bacterianos, no caso aqui o bacteriófago T2, elas estavam armazenadas aonde? No DNA, que nem nos experimentos
feitos com Streptococcus, tá? Em que as informações genéticas também estavam armazenadas no DNA. Então vamos observar como foi esse experimento aí do Alfred Russel e da Martha Chase. Então nós temos aqui, pessoal, o organismo modelo que eles utilizaram, né, que foi o bacteriófago T2 e também a bactéria, né, Escherichia coli. Então você tem aqui a célula dessa bactéria, que você tem o modelo, né, como seria o bacteriófago, e aqui você tem esse primeiro experimento, né, chamado experimento 1, né. Então, só para detalhes, nós temos aqui, olha, que o bacteriófago, né, que é um vírus que ele consegue infectar bactérias e gerar várias cópias de si mesmo, ok? Ele tem essas seguintes partes aqui, olha, cápsula proteica, né? Boa parte aqui externa são proteínas, formadas por proteínas, como por exemplo aquelas fibras da cauda, a bainha da cauda, tudo bem? E aqui nessa parte interna do vírus, né, que é uma cápsula proteica, nós temos o material genético, que é o DNA. A questão que fica é a seguinte: a informação genética nesse vírus está onde? No DNA ou nas proteínas que formam aqui, olha, boa parte do corpo do vírus. Então, esse experimento trouxe essa resposta. Então, o que nós temos aqui que o bacteriófago foi marcado com o DNA contendo o fósforo 32, né? É um isótopo do fósforo, tá? Então, aí foi usado o isótopo radioativo do fósforo, com o número atômico 32, ao invés do isótopo normal com o número atômico 31. Tudo bem? E aqui nós temos que foi feita a associação das células bacterianas com o bacteriófago T2. Tudo bem? Então, aqui no detalhe, temos o DNA desse fago que foi marcado com o isótopo radioativo. Tudo bem? Então, depois de 10 minutos, né, de interação entre as bactérias e os vírus, o que aconteceu? O material genético do vírus foi introduzido dentro da célula infectada. Próximo passo, ocorreu aqui uma homogeneização, né, desse material contendo vírus e bactéria. E aí nós observamos aqui, olha, célula infectada, tá? Nós temos também aqui, olha, cápsula dos fagos, tudo bem? Ocorreu uma homogeneização. Isso acabou também separando aqui, né, um pouco os vírus das bactérias, tá? E aí, depois de centrifugação, né, processo aqui que se utilizou a centrífuga, o que se observou no tubo de ensaio, né, se observou aqui, olha, no sobrenadante, nessa região do sobrenadante, tá? Baixa radioatividade, tudo bem? E aqui nessa região do fundo do tubo de ensaio, né, geralmente aqui nós chamamos de pellet, se observou o que? Radioatividade, né, aqui nesse sedimento. Então é importante salientar que durante a centrifugação, o que acontece, né? Ela é utilizada para a separação, nesse experimento aqui, de bactérias e vírus, como vocês podem estar observando, porque as moléculas mais pesadas, no caso aqui as bactérias, vocês podem observar que elas são bem maiores do que os vírus, elas acabam ficando aqui, olha, no fundo do tubo de ensaio. E os vírus, que são menores e mais leves, eles acabam ficando aqui no sobrenadante. Tudo bem? Lembrando que boa parte dos vírus é formada aqui de proteínas e não de DNA. Então, se os vírus ficaram aqui no sobrenadante e eles contêm mais DNA e os vírus contêm mais proteína do que DNA, e o DNA é o que está marcado, né? Então, você vai ter uma baixa radioatividade no sobrenadante, tudo bem? Por outro lado, você tem aqui que as bactérias, né, que foram infectadas pelos vírus, elas estão com o DNA viral dentro delas. E elas estão aqui no fundo. Então, observe que a alta radioatividade foi encontrada justamente aqui, olha, no pellet, onde você tem grande parte das células bacterianas. Tudo bem? Então, o DNA radioativo, né, está dentro das células bacterianas que formam o pellet. Ok? Esse aqui foi esse primeiro experimento aí que nós podemos observar que o DNA ele entrou dentro das
células de E. coli, tudo bem? E as proteínas, né, que compõem, por exemplo, a cápsula, não entrou dentro das bactérias, somente o DNA, somente o material genético do vírus. Por que será? Então, aqui nós temos o segundo experimento, no experimento 2, foi o que os pesquisadores fizeram, eles marcaram, nesse caso, o enxofre, né? Então, foi usado o isótopo radioativo do enxofre, né, com o número atômico 35, tá? Ao invés do isótopo normal, com o número atômico 32. Então, você observa que, olha, a proteína ela possui enxofre, né, na composição dos aminoácidos. E aí nós temos o que? Olha, o isótopo 35, tá? Então, foi usado o 35 ao invés do 32, né? Então, pessoal, nós podemos observar aqui o seguinte, nós temos as células de E. coli e o vírus, né, o fago T2, né? Também em condições semelhantes às anteriores, né, em que eles são associados, né, eles podem ficar próximos uns dos outros. E aí, depois de 10 minutos, é um tempo aproximado, nós temos a infecção, né, da bactéria, também temos os processos que foram descritos anteriormente, né, a homogeneização, tá? E a separação com isso, né, de células infectadas das cápsulas dos fagos. E aí, após centrifugação, né, nós temos o que? Radioatividade, né, mais alta no sobrenadante, justamente onde estão os vírus, né, ou pelo menos boa parte deles, né, é o caso aqui das cápsulas. E também dos vírus, naturalmente, que não conseguiram infectar bactérias. Então, ficam aqui, olha, no sobrenadante, porque são partículas mais leves. E as partículas mais pesadas, né, que são as células bacterianas, ficam aqui no fundo. O que acontece? Elas apresentam o que? Baixa radioatividade, né? Essa região aqui, tá? Do pellet apresenta baixa radioatividade, tá? Até porque nós também temos algumas estruturas que podem ficar aderidas às bactérias, tá? Como parte dos fagos, e até mesmo alguns fagos que porventura podem ficar aqui, nessa região do fundo. Mas observe que são bem poucos, porque nessa região aqui do pellet, né, que forma o pellet, nós temos aqui que ela é formada, de fato, pela boa parte de células bacterianas. E essas células bacterianas não apresentam, né, no seu interior proteínas do vírus, e sim o DNA do vírus, pessoal. Tranquilo? Então, maior radioatividade no sobrenadante, que apresenta as cápsulas proteicas, né, com enxofre radioativo dos vírus, pessoal. Então, isso comprovou, né, que nos bacteriófagos, né, no caso aí o T2, o DNA de fato é um material genético aí responsável pela transmissão das informações, né? Comprovação de que o RNA armazena as informações genéticas em alguns vírus. Então, pessoal, um dos primeiros experimentos que estabeleceu o RNA, né, como material genético em vírus de RNA foi o denominado experimento de reconstituição, que foi realizado por Hans Franklin Conran, tá, e colaboradores, né, em 1957. Então, esse experimento ele foi importante porque até então se sabia que o DNA era o material genético, tá, responsável pela transferência de informações entre vírus. E aí, com esse experimento, se descobriu que o RNA ele também tem essa função de levar a informação genética, né, entre os vírus, tá? Então, esse experimento, de fato, ele foi muito importante. Então, vamos ver como foi que ele se deu, né? Então, nós temos aqui o organismo modelo que foi utilizado, que foi o vírus do mosaico do tabaco, né? Aqui, ele está sendo representado aqui por essas letras, né? TMV, que representam o vírus do mosaico do tabaco, tudo bem? E aqui nós temos aqui o vírus do tipo B e o vírus do tipo A, ok? Então, esse vírus aqui, olha, no detalhe na parte superior esquerda do vídeo de vocês, aparecem umas imagens aí do vírus do mosaico do tabaco, né? Então, ele possui o material genético, o RNA, e não o DNA, pessoal. Como se comprovou aí, né, nesse experimento, que o RNA que ele apresentava era responsável pela transmissão das informações genéticas. Então, basicamente, ele tem aqui, olha, o RNA no centro, e aqui ele tem, né, esse formato, né, que lembra um cilindro,
esse cilindro ele é formado aí por proteínas. E aqui no interior desse cilindro nós temos aqui a fita simples de RNA. Nessa imagem, né, realizada por computador. E aqui nessa outra imagem aqui do vírus, né, observa que esse formato dele, né, que lembra que, olha, bastões. E esse vírus, né, do mosaico do tabaco, ele geralmente causa muitos danos na agricultura, pessoal. Então, no experimento aqui que foi realizado, então, como ele se deu? Então, foi feita aqui, né, uma separação entre o material genético do vírus, no caso aqui o RNA, que foi separado aqui das proteínas aqui, olha, que formavam, digamos, a cápsula do vírus, tá? Isso aconteceu tanto no vírus do mosaico do tabaco do tipo B quanto no do tipo A, né? Essa separação entre o material genético do vírus e as suas proteínas, tudo bem? Então, as proteínas de cada uma das linhagens dos vírus foram separadas por substâncias químicas, né? Em seguida, essas proteínas elas foram usadas para o quê? Para reconstituir, né, vírus completos, como vocês podem estar observando aqui, olha, de RNA de linhagens diferentes. Então, aqui, por exemplo, se pegou, né, o RNA do vírus do mosaico do tabaco do tipo A e nele se associou as proteínas do vírus do mosaico do tabaco do tipo B, né? Então, se teve aqui um vírus misto reconstituído, né? Observe que interessante. Então, depois de ter sido criado aí esse vírus mistos, o que nós podemos observar? Ocorreu aí a possibilidade desse vírus misto infectar, né, uma folha de tabaco, né? E nós podemos observar aqui na imagem, né, olha como ocorre essa infecção, né? Essas características aqui, a folha fica toda manchada, né? Então esse vegetal aqui, o tabaco, ele fica assim com esse aspecto, né? Que realmente causa aí um grande dano na agricultura. É importante lembrar que esse vírus do mosaico do tabaco ele não infecta somente o tabaco, tá? Ele também pode infectar outros tipos de vegetais. Mas enfim, após a infecção, né, das células vegetais pelo vírus do mosaico do tabaco misto aqui, né, vírus misto, e se observou que a descendência, né, a prole aí desses vírus, né, mistos, eles eram o quê? Todos do tipo A. Olha só que interessante, né? Todos do tipo A. Ou seja, tanto o RNA era do tipo A, quanto as proteínas elas eram aí do tipo A. Logo, né, o RNA e não as proteínas, por exemplo, né, são de fato responsáveis pela transmissão da informação genética. E nesse caso aqui se constatou que de fato, olha, o RNA do vírus do tipo A e não as proteínas, por exemplo, do vírus do tipo B, que eram responsáveis aí pela transmissão, né, ou transferência da informação genética. Como você pode observar, o RNA foi capaz aí de produzir um vírus completo, tanto com RNA, digamos, filho, quanto proteínas também, tá? Específicas desse RNA do tipo A. Estruturas do DNA e do RNA. Bom, natureza das subunidades químicas do DNA e do RNA também, pessoal. Então, olha só, a descoberta do DNA, né, ocorreu aí em 1869, tá? E foi feita, né, pelo bioquímico suíço, né, o Johann Friedrich Micheia, ok, tá? E ao determinar, né, os componentes químicos do núcleo celular de leucócitos, né, que chamou de nucleína. Observe só que interessante. Então, esse bioquímico suíço, né, o Johann, ele estudava, né, os leucócitos que acabaram sendo o material que propiciou aí a descoberta do DNA, né? Então, no caso aí do Johann, ele coletava, né, os leucócitos, né, para a pesquisa dele, que eram oriundos de amostras de pus.
em infecções de bandagem já utilizadas em pacientes em uma clínica, né, próximo do local onde ele desenvolvia a sua pesquisa. Então, observe aí que foi de fato um trabalho importante aí do Johann Mircea, que descobriu aí, né, a existência do DNA. Isso ainda no século XIX, pessoal. Então, o DNA ele já tinha sido descoberto, né, há um bom tempo, só que ainda não se conhecia quais eram as suas funções. E isso se descobriu depois de muitos anos. Então, os ácidos nucleicos, né, no caso o DNA e o RNA, eles são macromoléculas constituídas de subunidades repetidas, que são chamadas de nucleotídeos, tudo bem? E cada nucleotídeo é constituído das seguintes subunidades: um grupo fosfato, um açúcar com 5 átomos de carbono, né, que no caso aqui pertence a um grupo chamado de pentose, e também um composto nitrogenado cíclico, né, que é chamado de base, né, simplesmente base ou base nitrogenada. Então, nós temos aqui, olha, essas subunidades de um nucleotídeo. Então, aqui, olha, o grupo fosfato, como você pode estar observando. O que mais nós temos aqui, olha, o açúcar, né, com 5 átomos de carbono. Então, você pode observar aqui que no RNA, tá, nós temos o açúcar ribose. E no DNA, nós temos o açúcar chamado de 2-desoxirribose, pessoal. O DNA, né, ele recebe esse nome, né, que é o ácido desoxirribonucleico, justamente em função da sua pentose, né? Então, como vocês podem observar aqui, olha, nesse carbono, né, que é o carbono 2', nós temos a ausência de hidroxila. Então, na ribose, nós temos, né, esse grupo químico, a hidroxila, no carbono 2', tá? Já no DNA, nós não temos a hidroxila, nós temos simplesmente um hidrogênio. Então, é por isso que é chamado de 2. Por que 2? Porque isso aconteceu no carbono 2', você pode observar aqui, e desox, né, sem, né, a hidroxila, tudo bem? Isso é bem interessante, né, porque você perde aqui um oxigênio, então sem o oxigênio que formaria aqui a hidroxila, por isso desoxirribose. Então, esse composto, né, orgânico, o DNA acabou ganhando esse nome, né, ácido desoxirribonucleico, justamente em função do seu açúcar pentose, não ter aí uma hidroxila no carbono 2', diferente aqui do RNA, né, que apresenta a hidroxila no carbono 2'. Aqui só a título de representação didática mesmo, é importante nós termos em mente, né, a numeração dos carbonos no açúcar, né, pentose. Então, olha, esse primeiro carbono aqui é o carbono 1, então você conta o carbono 2, carbono 3', carbono 4' e carbono 5', pessoal. Então, os carbonos do carboidrato, né, da pentose, eles vão ser numerados dessa forma, tudo bem? De 1 até 5, tá? E eles vão ter essa numeração, né? 1' até 5', ok? Então, isso é importante para diferenciar esses carbonos aqui do açúcar dos outros carbonos que também estão presentes nas bases nitrogenadas, como nós podemos observar aqui, né? Então, nós temos essas bases nitrogenadas e elas também apresentam carbonos, e esses carbonos também são numerados, tá? Mas observe que a numeração é um pouquinho diferente, tudo bem? Então, vamos observar aqui que essas bases nitrogenadas cíclicas, elas são de dois tipos. Então, você tem as bases nitrogenadas chamadas de pirimidinas, que são a uracila, a citosina e a timina. Elas apresentam apenas um anel simples, como vocês podem observar, e esses anéis também contêm carbono, tá? Vocês podem observar aqui, ó, contendo carbono, e os elementos químicos que formam esse anel não são apenas carbono, também temos aqui, olha, o nitrogênio. Então, todos esses elementos químicos, né, esses átomos aqui, eles são contados dentro desse anel, tudo bem?
como vocês podem estar observando aqui também nas demais bases nitrogenadas desse grupo chamado de pirimidinas. Aqui nós também temos um outro grupo chamado de purinas, que são bases nitrogenadas cíclicas com 2 anéis. Tá? Então a adenina tem 2 anéis aqui, olha, como vocês podem observar, e a guanina também apresenta 2 anéis. Esses anéis são formados por elementos químicos e também nós temos a contagem deles dentro das bases nitrogenadas. Então aqui nós temos, olha, a estrutura, né, dos 4 desoxirribonucleotídeos comuns presentes no DNA. Então você observa aí que os átomos de carbono e nitrogênio nos anéis das bases, pessoal, vocês podem estar observando aqui, olha. Aqui, olha, as bases, tá? Aqui as bases, tudo bem? São numerados de 1 a 9, tá? No caso das purinas, e de 1 a 6 no caso das pirimidinas, tá? Vocês podem estar observando. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essas purinas aqui, olha. Então, essa purina aqui, né? Essa base nitrogenada, tá? Essa seria a adenina, e aqui nós teríamos a guanina. Então, aqui os átomos, tanto de carbono quanto de nitrogênio, são contados de 1 a 9. Como vocês podem estar observando aqui, olha, o número 1, tá? E são contados até aqui o número 9. Já nas pirimidinas, né, os átomos, né, tanto de carbono quanto de nitrogênio, são contados de 1 a 6. Né? Como vocês podem estar observando aqui, olha, de 1 a 6, aqui, ó, tá? De 1 a 6. Isso nas pirimidinas, tudo bem? Portanto, os átomos de carbono nos açúcares dos nucleotídeos, eles são numerados de 1 a 5, só que aí nós usamos o termo 1 linha, 2 linhas, olha. Por exemplo, olha, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas, tá? Esse termo linha é para nós diferenciarmos esses átomos de carbono nos carboidratos, né, nas pentoses, em relação aos átomos de carbono, por exemplo, que estão nas bases, tá? Então, daí a importância de usarmos esse termo aí para diferenciar esses átomos de carbono. Tudo bem? Então, aqui nós temos os nucleotídeos pirimidínicos, né? Como vocês podem estar observando aqui, tá? E também os nucleotídeos purínicos, tudo bem? Que são esses aqui. Ok, pessoal? Então, ó, aqui uma representação didática, né, da formação de um nucleotídeo. Então, nós temos a estrutura molecular do ácido fosfórico, tá? E aqui é do fosfato. Então, quando ele é associado, né, como a pentose, no caso da 2-desoxirribose, no caso aí do DNA, nós temos aí essa associação, né, fosfato, carboidrato, tudo bem? Quando se trata do RNA, nós temos a ribose, né, como eu comentei anteriormente, já tem uma hidroxila aqui nesse carbono, né, que é o carbono 2, tá? No caso aqui, carbono 2', tá? Para diferenciar da base. E aqui nós temos a base nitrogenada, no caso aqui é a adenina, né? Então aqui nós temos a formação de um nucleotídeo, apenas uma representação didática, tudo bem? Então aqui, né, qual seria a diferença entre os dois ácidos, né? Então uma das diferenças básicas diz respeito com relação aí ao açúcar, tudo bem? Nós temos que a pentose no DNA, né, a desoxirribose, tá? Especificamente a 2-desoxirribose, tá? Essa é a fórmula química. No RNA nós temos a ribose, né, como o açúcar, tá? Desse ácido nucleico. Então, como vocês podem ver aqui no texto, tudo bem? No RNA, a pentose do tipo ribose. Já no DNA, tipicamente, a gente estuda como sendo a desoxirribose, né? Nós vamos estar trabalhando, né, a partir de agora com o termo mesmo 2-desoxirribose, para especificar que a ausência da hidroxila está no carbono 2' da pentose, pessoal. Além disso, né, nós também temos a questão das bases nitrogenadas, né, que são aí adenina, citosina, guanina e timina, né, que estão presentes aí, tá, no DNA, enquanto que no RNA nós não temos a timina, nós temos a uracila, pessoal. As demais bases são comuns aos dois ácidos nucleicos. Aqui uma coisa bem interessante, a associação entre os nucleotídeos, né, e o sentido de crescimento da cadeia de DNA.
Então, olha só, os nucleotídeos eles são unidos por ligações fosfodiéster, tá? São ligações entre carbono, oxigênio, fósforo, oxigênio e carbono, tá? São as ligações fosfodiéster, tá? Então, aqui nós temos o grupo fosfato, aqui, olha, e nós temos essa formação dessa ligação fosfodiéster, tá? Então, o polinucleotídeo tem polaridade química no sentido 5 linhas, né? Em cima, olha, como vocês podem observar, olha, 5 linhas, tá aqui em cima. Por que 5 linhas? Porque aqui nós temos, olha, o carbono 5 linhas, que é do açúcar, né? Pentose. No caso aqui, a 2-desoxirribose. Tudo bem? Então, quando nós vamos ter um outro nucleotídeo, né? Que vai se associar a esse nucleotídeo, e aí ele vai gerar uma extremidade também, né? Que no caso vai ser a 3 linhas. A mesma coisa vai acontecer com todos os demais nucleotídeos. Nesse caso aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4 nucleotídeos. E sempre o último nucleotídeo, né, que é associado, o mais recente, você observa que, olha, ele tem aqui, olha, essa hidroxila livre. E essa hidroxila livre, ela é do carbono 3 linhas, pessoal. Como se pode estar aí observando aqui, olha, aqui na parte de baixo, olha, o carbono 3 linhas. Tudo bem? Então, quando vier um outro nucleotídeo fazer a ligação, as enzimas que vão ser responsáveis aí pela síntese, né, do DNA, né, pelo processo de replicação, elas vão sempre estar fazendo essa ligação de um nucleotídeo que está chegando com essa região do nucleotídeo anterior, que vai conter a hidroxila livre no carbono 3' Essa hidroxila livre no carbono 3' ela é importante para o processo de replicação do DNA. E aí o crescimento da cadeia vai ser nesse sentido, olha, 5 linhas para 3 linhas, pessoal, esse aqui é o sentido aqui, tudo bem? Em relação à estrutura do DNA, então já se sabia, né, lá da década de 40, né, que o DNA ele era o responsável pela transmissão, né, da informação genética, tudo bem? Isso graças aos estudos que foram realizados anteriormente, lá na década de 40. E na década de 50, as pesquisas estão voltadas para compreender como era a estrutura do DNA, né, já que a sua função, em parte, né, já tinha sido descoberta lá na década de 40, pessoal. Então, nós temos o seguinte aqui, olha, James Watson, né, que é esse pesquisador bem aqui na parte de baixo, e Francis Crick, que é esse outro pesquisador bem aqui, eles deduziram a estrutura correta do DNA a partir de 2 tipos principais de evidências. Ou seja, esses 2 pesquisadores, né, eles usaram dados de outras pesquisas para poderem fazer a sua descoberta, né, da estrutura correta do DNA. Tudo bem? Como os trabalhos do Maurice Wilkins, que é esse pesquisador aqui, e também da Rosalind Franklin, que é essa pesquisadora aqui, pessoal. Então, por isso que nessa imagem aparecem os 4 pesquisadores, tá? Então, aí mostrando a importância que as mulheres elas têm para a ciência, pessoal. Então, aqui nós temos, né, algumas informações, né, das quais o Watson e o Crick se apropriaram para poderem fazer aí a descrição da estrutura do DNA. Então aqui nós podemos observar dados de um trabalho, né? E que nesse trabalho aqui se observa o seguinte, né? A composição de vários organismos. Lembrando, né, que o DNA ele possui como base nitrogenadas a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Então, olha, adenina, guanina, citosina e timina. E aqui está as porcentagens dessas bases nitrogenadas aqui nesses organismos de diferentes espécies, olha, tanto de vírus quanto bactérias e também de eucariotos. Então, aqui nós podemos observar um fato bem interessante, né, que é trazido, né, pelas proporções aqui da quantidade dessas bases, né? Então, o que nós temos? Observe aqui, olha, a
percentagem de adenina e de timina, olha, observe que esse percentual aqui, ele é bem próximo, né, olha, 26, 25, 32, 32, 13, 12, olha, são bem próximos, né, bem relacionados em diferentes organismos, tá? E também observe que, né, o percentual, né, da quantidade de guanina e citosina também são bem próximos, né? Então, será que nós podemos dizer que existe alguma relação entre essa concentração dessas bases, né? O que se pode concluir sobre as concentrações de adenina, timina, guanina e citosina? O que nós podemos observar aqui é o seguinte, né? Que existe uma proporção de semelhança, né? Em que a quantidade de adenina, vocês podem observar, ela tende a ser semelhante à de timina e de guanina semelhante à de citosina, pessoal. Como nós podemos observar aqui nessas razões molares. Vocês podem estar observando aqui. Tudo bem? Então, ao analisar, né, a composição do DNA de muitos organismos diferentes, né, Arwin Chargaff, né, pesquisador aqui, e colaboradores constataram que a concentração de timina era sempre igual à de adenina e que a concentração de citosina era sempre igual à de guanina, né, como nós tivemos a oportunidade de observar no slide anterior. Então essa aí foi uma das informações, né, que o Watson e o Crick, né, se apropriaram, né, estava expondo na literatura, então eles pegaram essa informação aí dessa proporção na quantidade das bases nitrogenadas, tudo bem? E aí eles também usaram um outro tipo de informação, pessoal, que são as informações, né, ou os dados de difração de raio-x sobre a estrutura do DNA, né? Essas informações, elas foram fornecidas, né, pelo Maurice Wilkins, né, que é esse pesquisador aqui que comentei anteriormente, e também pela sua colega de trabalho, a Rosalind Franklin, pessoal. Então, esses dados, né, sobre difração de raio-x da molécula de DNA foram fornecidas aqui por esses dois pesquisadores, tá? Isso aqui em 1953. E o Watson e o Crick pegaram essas informações para montar o seu modelo aí da estrutura do DNA, pessoal. Então vamos dar uma observada aqui nessas imagens, tá? Que foram obtidas do DNA usando essa técnica aí, tá? Da Rosalind Franklin e do Maurice Wilkins. Então nós podemos observar aqui uma imagem, né, da molécula de DNA quando se utilizou a técnica aqui de difração de raio-x. Então se geravam imagens como essa aqui, né? Então, observando essa imagem, seria possível fazer alguma relação com a molécula de DNA, né, com a estrutura que nós temos hoje? Então, o que acontece, pessoal? Observe aqui esse centro, olha, tá? Nós temos aqui, olha, no centro dessa imagem, um padrão cruciforme central, né? Esse padrão aqui, cruciforme central, ele indica que a molécula de DNA tem estrutura helicoidal aqui, olha, formando uma hélice, né? Pelo menos essa é a interpretação, tudo bem? E nós também podemos observar o seguinte, olha, estão vendo essas bandas aqui, olha? Essas bandas aqui escuras na parte superior e inferior, tá? Elas indicam que as bases, tá, do DNA, elas estão aqui empilhadas, aqui, olha, perpendicularmente ao eixo da molécula, né? Então, essas foram as informações que puderam ser observadas, tá, por padrões de difração de raio-x na molécula de DNA. Então, como é que isso se dava, pessoal? Quando incidem, né, através de filamentos de moléculas purificadas, os raios-x, né, que são radioativos e perigosos para a saúde, eles são defletidos pelos átomos das moléculas em padrões específicos.
denominados padrões de difração, né? Por isso difração aí de raio-x, tudo bem? E que oferece informações sobre a organização dos componentes das moléculas. Então, esses dados indicaram, né, que o DNA era uma estrutura bifilamentar, né? Como vocês podem estar observando aqui, fazendo essa interpretação dessa imagem para a nossa estrutura moderna aqui da molécula de DNA, pessoal. Então, realmente foi um trabalho bem interessante esse aqui com os raios-x. Então, o DNA, né, ele é longo e fino, né? Algumas conclusões que se pôde obter desse estudo. Tem partes semelhantes e paralelas correndo ao longo da molécula. É helicoidal, né, e também bifilamentar. E aqui nós podemos observar a estrutura, né, do DNA, né? Há polaridades opostas nos dois filamentos, tá? 5 linha, 3 linha, olha, 5, 3, polaridade oposta. E aqui nós podemos observar também, né, nessa representação, as ligações químicas que ocorrem entre as bases nitrogenadas. No caso aqui, olha, timina, adenina, guanina e citosina. Essas bases nitrogenadas são unidas, né, através de ligações de hidrogênio, né, ou pontes de hidrogênio, olha, aqui no detalhe. Tá? E o que seriam essas pontes de hidrogênio? Né? São ligações fracas entre um átomo eletronegativo, por exemplo, aqui, olha, o oxigênio, vocês podem observar, unido, tá, com esse hidrogênio, tá, que é um átomo eletropositivo, e por sua vez, esse hidrogênio ele está unido por ligação covalente a um segundo átomo, né, eletronegativo, que nesse caso aqui é o átomo de nitrogênio. Então, né, as pontes de hidrogênio são ligações fracas. Tudo bem, pessoal? Mas são importantes aqui para a união das bases nitrogenadas. Aqui nós temos a formação das pontes de hidrogênio entre timina e adenina. É apenas uma representação didática, né, dessas interações moleculares entre as bases nitrogenadas do DNA. Observe que nós temos duas pontes de hidrogênio entre adenina e timina. Em contrapartida, nós temos as três pontes de hidrogênio entre guanina e citosina. Aqui nós temos também uma representação apenas didática, pessoal, dos componentes dos nucleotídeos do DNA. No caso aqui, né, o grupo fosfato, o açúcar pentose e as bases nitrogenadas que se associam, né, através das interações moleculares, né, promovidas aí pelas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, né? Sempre 3 pontes de hidrogênio entre guanina e citosina e 2 entre adenina e timina. Observe também o sentido aí das fitas de DNA, né? Que elas são crescentes em sentidos opostos, pessoal. Estrutura do DNA, formas alternativas da dupla hélice. Então, nós temos o seguinte, pessoal. A estrutura de dupla hélice, né, de Watson e Crick, descrita, né, anteriormente, ela é chamada de bDNA. E ela é adquirida pelo DNA, né, em condições fisiológicas específicas, né, no caso aqui em soluções aquosas, contendo baixa concentração de sais. Na imagem à direita da tela de vocês é possível observar aqui, né, uma representação dessa forma chamada de bDNA, né, que foi descrita pelo Watson e pelo Crick, né. Então, a grande maioria das moléculas de DNA presentes nas células vivas, elas existem na conformação B, que vocês estão observando aqui, com aproximadamente 10 pares de base por volta, né, e o giro para a direita, né, como vocês estão observando aqui também. Além disso, é interessante ressaltar, né, que existem algumas partes, né, do DNA, né, onde você tem aqui, olha, um suco maior, né, uma região
onde as bases nitrogenadas elas ficam mais expostas, e aqui regiões, né, chamadas de suco menor, onde as bases nitrogenadas elas ficam menos expostas. Essas regiões, especificamente chamadas de suco maior, elas são muito importantes para o acesso de proteínas que estão associadas à regulação da expressão gênica, como será estudado em maiores detalhes nas próximas aulas. Então aqui observa aí o giro da molécula de DNA, né, para a direita, que é o caso aí da conformação bDNA. E aqui nós podemos observar nessa comparação entre as diferentes formas alternativas da dupla hélice. Então, como já foi comentado anteriormente, né, a forma B do DNA, né, que tem a direção da hélice voltada para a direita, então ela recebe o nome aí de dextrógira, tudo bem? Com aproximadamente 10 pares de base por volta e um diâmetro de 1,9 nanômetros, pessoal, tudo bem? E de uma certa forma, né, é importante comentar, né, que a estrutura, né, de uma molécula de DNA depende de seu ambiente, tudo bem? Então, em altas concentrações de sais, ou em estado de desidratação parcial, o DNA existe na forma de aDNA, né, que seria essa forma aqui em cima, né, forma da hélice de aDNA, né. A direção da hélice também é para a direita, né, ela é do tipo dextrógena, né, com 11 pares de bases por volta, tudo bem? Então, nós podemos observar aqui embaixo a forma aDNA, tudo bem? E a forma bDNA. É importante ressaltar que a forma aDNA, ela provavelmente ela não existe em células vivas, essa forma aqui, tudo bem? Ela é obtida em condições laboratoriais, ok? Então, a forma que é comum em células vivas é a forma bDNA, pessoal, tudo bem? Nós também temos aqui uma outra forma que é chamada de zDNA, né? Aqui é a forma zDNA. A direção da hélice é para a esquerda, então ela é do tipo levógera, tem em torno aqui de 12 pares de base por volta e 1,8 nanômetros, tá? Então aqui nós temos que o zDNA, que olha, a direção da hélice, ela é para a esquerda, pessoal, olha só, um formato bem diferente mesmo, né? E o arcabouço, o açúcar fosfato, lembra que é um zigue-zague, por isso a denominação Z, pessoal. Embora tenha sido identificada essa forma em células vivas, né, essa forma aqui zDNA, sua função ainda não é muito bem compreendida, pessoal, né? Além disso, né, o zDNA é uma estrutura mais rara, né, e também é encontrada, né, associada aí a certas proteínas, ok? Então, nós podemos observar aqui uma representação, né, didática de uma dessas estruturas aqui que eu citei para vocês. Então, vocês conseguem identificar qual seria, né, essa estrutura aqui, nessa forma da molécula de DNA, qual seria uma dessas três aqui. Então, isso fica aí para vocês tentarem identificar, pessoal, tranquilo? E por último, só para adicionar mais informação, é importante salientar que não existem apenas essas três formas alternativas da dupla hélice. Essas aqui são as principais, mas existem outras formas também, pessoal. Estrutura do DNA, né? Superhélices negativas em vivo, pessoal. Então vejam bem, todas as moléculas de DNA em células vivas apresentam o que nós chamamos de superhélices, que são introduzidas quando há um corte de um de seus filamentos e quando os filamentos complementares em uma extremidade são rodados ao redor um do outro, enquanto a extremidade é mantida fixa. Então, pessoal, o DNA ele pode ser torcido num processo, né, denominado superhelicoidização, tudo bem? Se o DNA ele está torcido na direção da hélice, né,
Então, é denominado o processo de superhelicoidização positiva. Por outro lado, né, se ocorre, né, uma torção em direção oposta, nós temos a superhelicoidização negativa, tudo bem? Então, aí no caso da superhelicoidização positiva, as bases elas ficam unidas mais firmemente, tudo bem? Já que o DNA é torcido na direção da hélice, ok? Já na superhelicoidização negativa, né, em que a torção é na direção oposta, o que vai acontecer? Um afrouxamento das bases, pessoal. Uma outra coisa que é interessante ressaltar é o seguinte: na natureza, né, ou seja, nas células vivas, o DNA ele apresenta superhelicoidização negativa, tudo bem? E isso é causado geralmente pela ação de enzimas, como é o caso das enzimas chamadas de topoisomerases, que vão realizar aí esse processo. Isso está associado à replicação do DNA, pessoal. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma representação didática para demonstrar esse processo, né? Então, você observa aqui o cromossomo bacteriano, por exemplo, olha, DNA fechado por ligação covalente e também relaxado. Então, quando acontece esse processo aí de torção e giro, né, no DNA circular, você vai poder observar aí uma super, né, helicoidização negativa, né, de DNA, né? E isso aí é introduzido justamente por enzimas, pessoal, tá? Então, as superhélices, né, elas podem ser formadas durante a replicação do DNA, tanto no cromossomo circular, como você pode estar observando, né, de uma bactéria, quanto no DNA cromossômico, né, de organismos, né, eucariotos, né, no caso que apresentam um cromossomo linear, tudo bem? E assim existem enzimas que fazem cortes em uma ou em ambas as fitas do DNA. Nesse caso aqui você observa um corte apenas uma fita do DNA, mas algumas enzimas podem fazer um corte bifilamentar, ou seja, nas duas fitas do DNA, pessoal. Isso, né, para permitir a rotação da molécula do DNA durante o processo de replicação, né, como será estudado mais à frente, tá? E, como eu comentei no slide anterior, é um processo, né, que ocorre por enzimas, né, especializadas, chamadas de DNA topoisomerases, tá? Que vão realizar aí esse processo. Ou seja, essa superhelicoidização ela vai ocorrer naturalmente na natureza, pessoal. E é um processo aqui, olha, como vocês podem observar, que nesse exemplo aqui, ele é um processo que pode ser revertido. Tudo bem? Então, aqui é uma imagem mostrando aqui o DNA relaxado e o DNA que sofreu aí essa esterilização e que resultou aí no DNA super espiralado, pessoal, também helicoidizado, como vocês podem estar observando aí. Estrutura do cromossomo em procariotos e vírus. Então, pessoal, os menores vírus de RNA, né, conhecidos, eles têm apenas em torno de 3 aqui a 4 genes, né? Um exemplo aqui é o bacteriófago MS2, ok? E os maiores, né, vírus, no caso aqui de RNA, eles têm entre 150 genes, né? Que é o caso aqui do bacteriófago T2, ok? Enquanto que bactérias, né, como é o caso da coli, tem até, olha, 3.500 genes presentes em moléculas de DNA organizadas em alças ou domínios, pessoal, com super helicoidização negativa, né, que é o padrão normal de helicoidização geralmente encontrado na natureza. Então, aqui nós temos um diagrama, né, uma representação da estrutura do estado ativo do cromossomo de E. coli, né? Então temos o cromossomo circular, né, não dobrado, e observe que ele vai sofrendo aí um processo de condensação, né, do cromossomo em alças, claro, entre 40 e 50 alças, tudo bem? Observe que elas são aí ligadas, né, pelo RNA
E aí depois essas alças elas ainda são mais condensadas, pessoal. Vocês podem estar observando aí. Então nós temos a super helicoidização, né? Um cromossomo dobrado super helicoidal. Então, os cromossomos eles se mantêm altamente condensados, pessoal. Então essa estrutura, né, chamada aí de genoma dobrado, é o estado ativo de um cromossomo bacteriano, aí, geralmente fica bem condensado. Então tanto o RNA, né, quanto as proteínas são componentes do genoma dobrado. Como vocês podem observar aqui no detalhe, olha, RNA, né, compondo aqui esse genoma dobrado, tudo bem? E nós podemos observar aqui que nesse genoma dobrado nós temos aqui, olha, esses domínios, né, ou alças com super helicodização negativa, né, e que ocorre de forma independente, né. Então aqui já está vendo apenas uma demonstração do que acontece, né, da ação de uma RNase, né, que ela pode desconfigurar, né, uma das alças aqui ou domínios, mas você observa que as outras alças ou domínios, né, elas continuam se mantendo intactas, ou seja, a condensação ocorre aqui de forma independente, né, como nós podemos observar. Tá? Mesma coisa acontece com uma ação de uma DNase, né, onde ocorre aqui uma alteração na condensação de um domínio, mas os outros domínios aqui, caso não sejam afetados por essa DNase, eles se mantêm intactos. Então, por isso que essa condensação, né, em domínios ela ocorre de forma independente, pessoal. Estrutura do cromossomo em eucariotos. Então, vejam bem, a estrutura do cromossomo em eucariotos, que nós podemos destacar é o seguinte: a maioria dos eucariotos não só contém muitas vezes a quantidade, né, de DNA existentes em procariotos, né, como esse DNA também está compactado em vários cromossomos, né, e não só apenas em um cromossomo, né, geralmente no cromossomo principal, que é do tipo circular, né, em bactérias, ok? E cada cromossomo aqui, olha, está presente em duas cópias, né, que, olha, em células, né, de organismos diploides ou em apenas uma cópia, né, que é dos haploides, né, no caso de gametas. E aqui nós observamos que também nós podemos ter em várias cópias, né, com o caso dos poliploides. Tudo bem, pessoal? Então, dependendo aí do número de cópias, você vai ter aí organismos geralmente do tipo diploide ou com várias cópias, organismos poliploides, né? Algumas células, só comentando, vão ter metade do material genético, né, que é o caso dos gametas, né, e no caso aí são células haploides, pessoal. Em relação à composição química, né, de cromossomos eucarióticos, nós podemos destacar o seguinte: a análise química da cromatina isolada mostra que ela é constituída principalmente de DNA, tudo bem? Proteínas básicas, né? Proteínas básicas, elas representam, olha, carga positiva em pH neutro, então são chamadas de estonas. E nós também temos proteínas geralmente ácidas, né? Essas proteínas ácidas, elas apresentam carga negativa em pH neutro, são chamadas proteínas não estonas, pessoal. Tudo bem? E também, né, com menor quantidade, pode aqui no caso ser destacado o RNA. Então aí, portanto, a cromatina ela é composta de DNA e proteínas e também de RNA. Então aqui nós temos uma distribuição aí da quantidade desses componentes na cromatina, tudo bem? É a composição química, né, da cromatina em função do conteúdo nuclear total. Então aí, olha, o conteúdo de DNA e estona da cromatina é relativamente constante, olha. DNA e estonas são bem constantes, mas a quantidade de proteínas não estonas, igual a proteínas não estonas, tá, presente vai depender aqui do procedimento usado para isolar a cromatina, né? Então por isso que varia um pouco, tudo bem? Aqui nós temos aqui as setas tracejadas aqui justamente para evidenciar essa variação, tudo bem? E aqui nós também temos o RNA, né, como um componente da cromatina, ok? Nós também temos 3 níveis de empacotamento do DNA em cromossomos eucarióticos, né? O primeiro nível de condensação, né,
é o empacotamento do DNA em superhélice negativa, né, que é o padrão comum encontrado em células vivas, nos nucleossomos, né. Ele é produzido, pessoal, de que forma, né? Nós temos aí o DNA, né, formando aí, juntamente com proteínas, o RNA, a fita de cromatina interfásica com 11 nanômetros de diâmetro, tudo bem? Evidentemente, há a participação aí de um octâmero de moléculas de histona, duas de cada. Então, lembrando, né, que a cromatina é formada também, né, não só de DNA, mas de proteínas histonas, e essas proteínas histonas aqui, elas estão identificadas formando esses grupos, né, por exemplo, a histona H2A, né, H2B, a histona H3, a histona H4, tá? Que formam aí um octâmero de histonas, né, no centro aí dos nucleossomos. Existe um outro tipo de histona, que é a histona H1, que também participa aí da formação dos nucleossomos. Então vamos analisar aqui essa representação aqui dos nucleossomos, né, que é um dos níveis de empacotamento do DNA em cromossomos. Então você observa aqui, olha, o centro do nucleossomo, né, aqui nós temos em torno, olha, de 146 pares de nucleotídeos aqui, olha, nessa fita de DNA, né, nesse filamento aqui de DNA. Então ele dá uma volta aqui, olha, de uma volta e 3/4, né, em torno aqui do octâmero de histonas. Vocês podem estar observando, é quase duas voltas, né, que a molécula de DNA dá em torno aqui dos octâmeros de histonas, tudo bem? Então nós também temos entre uma unidade, né, um octâmero de histonas envolvido pela molécula de DNA, nós temos o que nós chamamos de DNA ligador, né? Esse comprimento varia de 8 a 114 pares de nucleotídeos, tudo bem? E esse é o primeiro nível de empacotamento, né? Então forma aqui uma unidade, né, que tem aqui esse tamanho de 11 nanômetros, pessoal. Então aqui na imagem nós podemos ver os nucleossomos, né, que representariam aqui um nível de empacotamento do DNA para compor os cromossomos. Então aqui nós temos o octâmero de histona, né, aqui no centro, tá? Então você observa aqui a molécula de DNA envolvendo aqui essas proteínas histona, né, em torno delas, tudo bem? Então você tem aí quase duas voltas, né, da molécula de DNA, tudo bem? Então o octâmero formado aqui, olha, por duas moléculas da histona do tipo H2A, né, duas de cada. Nós também temos aqui, olha, os outros tipos de histona, né, duas de cada, né, formando aqui esse octâmero de histonas. Observe que aqui, olha, em B, né, nós temos uma molécula de histona, olha, H1, né, que ela estabiliza todo o nucleossomo, olha, aqui por fora, como você pode estar observando. E aqui nessas outras imagens você observa aqui uma representação, né, feita por computador, justamente aqui, olha, desse cerne do nucleossomo, olha, com os pares de moléculas, né, da proteína histona, né, os vários tipos, tudo bem? Né, em um dos planos, né, você pode estar observando aqui, né, nessa imagem, tanto em A quanto em B, tudo bem? Nessa vista aqui lateral. E aqui em C nós temos aqui, olha, a ilustração da estrutura, né, de meio nucleossomo, que mostra as posições relativas da superhélice, né, de DNA e também das histonas. Então essa imagem aqui ela é semelhante a essa outra, só que aqui nós temos apenas um tipo, né, de histona, né, H2A, H2B, um de cada, tudo bem? E aqui nós temos os pares, né, de cada uma delas, né, do nucleossomo sendo visto aqui em ângulos diferentes, tudo bem? Para melhor compreensão, ok? Então, o segundo nível, né, de condensação é o dobramento, né, ou superhelicoidização adicional da fibra do nucleossomo, né, de 11 nanômetros, né, que produz, né, uma outra fibra, né, com esse tamanho aqui, olha, 30 nanômetros, tá? Então a histona H1 ela participa dessa superhelicoidização da fibra do nucleossomo. Então aqui vocês podem estar observando, né,
essa condensação do nucleossomo, né, que ele passa aí, né, a compor uma fibra de 30 nanômetros, né, como você pode estar observando aí, é um grau a mais de condensação. E aí você tem essas imagens aqui que comprovam aí esse grau aí de condensação da fibra de cromatina. É importante destacar que nós temos aqui dois modelos, né? Esse modelo aqui chamado modelo solenoide, né? Então você tem aqui a fibra de 30 nanômetros, né? Ela é produzida por helicodização da fibra do nucleossomo de 11 nanômetros, tudo bem? Em uma estrutura solenoide, né, com 6 nucleossomos por volta, né? Vocês podem estar observando aí. Esse é o modelo solenoide, né? Nós também temos um outro modelo, que é o modelo zigue-zague. Então, esse modelo aqui, ele foi obtido quando se utilizou uma outra técnica, tá? Uma técnica aqui chamada de técnica de criopreservação, né? Que ocorre por congelamento da cromatina, pessoal. Então, através dessa técnica, se observou o seguinte, né? Nesse modelo zigue-zague, né? Que a cromatina ela exibe uma estrutura variada, né? É por isso que o nome é zigue-zague, né? Uma hora ela está mais expandida, como você observa aqui, né? Que pode ser comprovado através dessa imagem. E em outro momento a cromatina ela está mais contraída aqui, olha, tá? Então a cromatina ela vai exibir nessa estrutura, né, zigue-zague, né, cuja densidade, né, expandida aqui, olha, versus contraída varia com a força iônica, né, e com as modificações químicas das moléculas de estona, pessoal. Então, é um modelo assim, bem interessante também de estar se observando. Então, aqui, de uma forma resumida, nós podemos observar, né, alguns níveis de condensação da cromatina, né. Aqui nós temos o DNA, né, associado a proteínas nos nucleossomos, olha, tamanho aqui de 11 nanômetros, tudo bem? Depois a fita aqui com 30 nanômetros, né, até formar uma fibra de cromatina, né, enovelada em alças, né, de 700 nanômetros, que vai dar origem aqui ao cromossomo, aqui nessa imagem, no canto direito do vídeo de vocês. Então, são diferentes níveis de condensação do cromossomo, né? Observe que o cromossomo, né, eucariótico, ele é formado por uma única molécula de DNA, tá? Todo esse cromossomo. E aqui, pessoal, no terceiro nível, né, as proteínas cromossômicas, no caso aqui não estônicas, né, elas formam um esqueleto que participa, né, da condensação da fibra de cromatina de 30 nanômetros em cromossomos metafásicos, densamente empacotados, né, pelo menos aparentemente, né, por meio de domínios ou alças com suprarrecolização independente, né. Então aqui nós podemos observar nessa micrografia, né, eletrônica de um cromossomo metafásico, né, no qual as estonas foram removidas, né. Então você tem aí as proteínas não estônicas, mas elas também formam, né, uma estrutura, né, que lembra um esqueleto, observe que também lembra um cromossomo, né, metafásico. Então você tem toda a fita aqui de DNA, né, uma grande molécula aqui, né, que você observa que ela iria formar um cromossomo metafásico, né? Como aqui foram removidas as estonas, você deve imaginar que isso não será possível, né? A formação de um cromossomo metafásico bem condensado, pessoal. De qualquer forma, nós temos o que? Olha, uma única molécula de DNA, né, circunda, né, um esqueleto aqui, olha, central, constituído de proteínas cromossômicas não estônicas, ok? Então, o esqueleto ele tem, né, aproximadamente o mesmo formato do cromossomo metafase. Tranquilo? Então, resumindo, né, os três níveis de empacotamento do DNA em cromossomos, né? O primeiro nível, a molécula de DNA de 2 nanômetros, ela é condensada em nucleossomos de 11 nanômetros, nessa fibra aqui, olha, 11 nanômetros, tudo bem, tá? O segundo nível, né, de condensação ocorre em fibras de cromatina de 30 nanômetros, aqui, olha, fibras de cromatina de 30 nanômetros, né? Como nós vimos anteriormente, tudo bem? E o terceiro nível, as fibras de 30 nanômetros são segregadas em domínios ou alças
né, super-helicoidais por meio da ligação aos esqueletos do cromossomo constituídos de proteínas cromossômicas não estonas, como nós vimos anteriormente, né, para poder formar aqui o cromossomo metafásico. Então, observe que são vários níveis de condensação aí da cromatina até se obter o cromossomo metafásico. Centrômeros e telômeros. Então, as estruturas dos centrômeros em vegetais e animais multicelulares variam muito, né, de uma espécie para outra, tudo bem? Então, a única característica em comum é a presença de sequências específicas de DNA repetidas, pessoal. Então, vejam bem, em relação aqui aos centrômeros, o que nós temos? Cada centrômero, né, de cromossomos humanos contém em torno de 5.000 a 15.000 cópias de uma sequência com 171 pares de bases, denominada sequência de DNA satélite alfa, ok? Além de sítios de ligação da proteína centromérica, né, abrevada aqui SEMP, ok? Interpostos, né, denominados boxes SEMP-B, pessoal. Então, aqui o que você pode observar aqui nessa imagem dos cromossomos? Nós temos a localização das sequências de DNA satélite alfa, que estão marcadas aqui em amarelo, nessa cor amarela. Observe aqui que estão no centrômero dos cromossomos, tudo bem? Isso aqui de cromossomos humanos, né, que estão aqui destacados em vermelho, por uma técnica chamada de hibridização in situ, pessoal. Então aqui, olha, esses cromossomos eles estão em vermelhos porque foi usado um corante que deixou os cromossomos com esse aspecto, ok? Mas de fato o interessante aqui é a utilização da técnica chamada de hibridização in situ, onde se utilizam sondas, né, que contêm sequências de pares de base, tá? E essas sequências do DNA, elas são complementares a uma região-alvo específica. No caso aqui, a região-alvo específica são essas regiões aqui, né, do DNA satélite, localizadas no centrômero dos cromossomos. Então, a sonda se torna o que? Complementar a essas sequências, então elas marcam essas regiões, e as sondas elas podem ser identificadas porque elas também são marcadas, né, com corantes fluorescentes. Então, em um microscópio, né, específico, é possível fazer a identificação dessas sondas, né? Então, isso graças a uma técnica chamada de hibridização in situ, pessoal. Tudo bem? Em relação aos telômeros, né? Os telômeros eles têm estruturas exclusivas com essas funções aqui, olha, impedir que desoxirribonucleases, né, são enzimas, né, que atacam o DNA, elas acabam que causando danos, né, às extremidades das moléculas, né, lineares aí do DNA, né. Tem também a função de impedir a fusão das extremidades, né, com outras moléculas de DNA, tudo bem? E também facilitar a replicação das extremidades das moléculas lineares de DNA sem perda de material, pessoal. Então, observe aí que os telômeros eles desempenham funções muito importantes. Então, continuando aqui, né, os telômeros eles têm estruturas exclusivas, tá, que incluem sequências nucleotídicas curtas, presentes como repetições em série, né, com unidade repetida básica, padrão. Então, aqui, olha, no sentido 5 linhas, 3 linhas, nós temos aqui, olha, que as sequências teloméricas, elas apresentam a base nitrogenada timina, uma quantidade que varia de 1 a 4 timinas, podem ou não apresentar uma adenina, olha, 0 adenina ou uma adenina, e também apresentam na base nitrogenada a guanina, né, variando de uma guanina até 8 guaninas, de acordo com a espécie, pessoal. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos, olha, essa sequência telomérica, né, em seres humanos, né, invertebrados, ela tem esse padrão aqui, olha, 2 timinas, né, uma adenina e 3 guaninas. Isso aqui em seres humanos, por exemplo, né, tudo bem? Protozoário, tetraemena, termófila, ela já é diferente, um pouco, né? Ela não apresenta a base nitrogenada adenina, né? Então, esse protozoário aqui tem
essa sequência telomérica, tudo bem? E o vegetal Arabidopsis thaliana, né, apresenta essa outra sequência telomérica, né? Então, de acordo com a espécie, as sequências teloméricas elas podem variar um pouco, tudo bem? Mas elas mantêm entre si um padrão, evidenciando que há uma necessidade, né, de conservar esse padrão, justamente devido à grande importância que essas sequências teloméricas têm, né, para a preservação do material genético, pessoal. Então, nós temos, além disso, né, que os telômeros de seres humanos, eles formam estruturas denominadas, né, alças T, nas quais o filamento único, na terminação 3' invade uma repetição telomérica em direção 5 linhas. Olha só que interessante. E faz par com o filamento complementar, deslocando o filamento equivalente. Então vamos ver como é que isso acontece. Então nós temos aqui, olha, a extremidade aqui da fita, né, de DNA, tudo bem? Então nessa extremidade nós temos aqui, olha, essas repetições, né, que são encontradas aqui em humanos, olha, essa sequência aqui, olha, que vocês viram anteriormente, ó, TTAGGG. Então essa sequência ela é típica aqui de vertebrados, né, como os seres humanos. E você observa que essa sequência ela continua se repetindo, tudo bem? Então é uma sequência, né, de DNA repetitivo. Então ela vai se repetindo. Então essa sequência ela é encontrada nos telômeros, ou seja, nas extremidades dos cromossomos, pessoal. E nessas extremidades dos cromossomos nós temos aí várias proteínas, pessoal. Isso é bem interessante, né? Então uma coisa também bem legal é que, olha, que na extremidade, né, do cromossomo, né, você tem aqui, olha, a fita de DNA e ela tem uma ponta, né, que é a ponta, olha, 3', tá? Ela dá um giro aqui, olha, e ela invade aqui essa região aqui, tá? Do filamento, né, anterior, né, fazendo um pareamento de bases. Então isso aqui é uma coisa assim bem interessante, pessoal. Então o DNA nas alças T, né, chamadas alças T, né, T de telômero, né, é protegido pela cheuterina, né? Então aqui olha um detalhe, né, cheuterina, que é um complexo proteico, né, que atua, por exemplo, contra a degradação do DNA. Então é muito interessante observar que esse complexo proteico ele é formado aqui, olha, por várias proteínas, né? Então, olha, a cheuterina ela é constituída de 6 proteínas diferentes, né? Então você tem aqui a proteína chamada de TRF1, olha, TRF1 e também TRF2, né, cara? TRF2, tá? Que ligam-se a sequências repetidas bifilamentares, tá? Que você tem aqui, olha, 2 filamentos, né? Por isso bifilamentares, tudo bem? E nós também temos uma outra proteína chamada de POT1, tá? Você pode estar observando aqui, olha, proteína POT1. POT1 vem de proteção dos telômeros 1, ok? Ela liga-se a sequências repetidas unifilamentares. Então aqui, olha, você tem uma sequência unifilamentar. Então quem se liga a essa sequência unifilamentar é a proteína POT1. As proteínas TRF1 e 2 se ligam apenas a filamentos duplos, aqui, olha, 2 filamentos. Tudo bem, pessoal? E as subunidades TIN2, aqui, olha, TIN2 e TPP1, aqui, olha, um detalhe, elas fixam, né, a proteína aqui, olha, chamada de POT1, né, a TRF1 e TRF2 aqui, olha. Ela vai fazer esse link, né, entre essas proteínas, tudo bem? E aqui nós também temos uma outra proteína, né, que é a proteína RAP1, então, um detalhe, né, ela fica associada à proteína TRF2, né, ajudando a regular o comprimento dos telômeros. Então você observa aqui um complexo proteico assim bem complexo, né, que forma aqui a cheuterina. E é bem interessante, né, nós observarmos como essa interação dessas proteínas e essa estrutura aqui, olha, na ponta da molécula do DNA, ela é importante para a preservação aqui dos telômeros. Então nós temos aqui, olha,
a acheuterina, olha, associada ao longo aqui da molécula terminal do DNA, né, que você pode estar observando aqui, olha, e a formação da alça T, né, que ocorre justamente por esse pareamento de bases, né, que ocorre por uma das fitas do DNA invadir uma região anterior aqui da molécula, né, fazer esse pareamento de bases. E a acheuterina é importante porque ela ajuda aqui na estabilidade, né, na proteção aqui dos telômeros, pessoal. E aqui nós podemos observar nessa imagem, né, uma espécie de ave, né, chamada de irerê, né, cujo nome científico é Dendrocygna viduata, né, e essa espécie de ave aqui fornece aqui esse padrão interessante de sequências teloméricas. Então você tem aqui, olha, os cromossomos dessa ave. É uma ave encontrada aqui na região amazônica. Então aqui nesses cromossomos, né, que estão corados em azul, com um corante chamado DAP, né, que dá esse padrão, você observa que em vermelho nós temos aqui a identificação de sequências teloméricas, tá? Então essas sequências teloméricas, né, elas são identificadas tanto aqui, olha, nos telômeros dos cromossomos, né? Olha, interessante observar que nos telômeros dos cromossomos, quanto essas sequências teloméricas também são encontradas em regiões no interior do cromossomo. Olha. Isso é uma coisa bem interessante aqui nesse trabalho, olha, que foi feito. Então essas sequências teloméricas, né, de DNA repetitivo podem ser encontradas em outras regiões além dos telômeros, pessoal. Então isso aqui é uma coisa realmente bem interessante. Então a técnica utilizada aqui para fazer a identificação das sequências teloméricas também foi a técnica de hibridização in situ, pessoal. Tranquilo? Então eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.